Você já reparou como o ar fica diferente nesta época do ano? Os antigos diziam que durante os 40 dias da Quaresma, o mundo não nos pertence por inteiro. Enquanto o sagrado se retira em vigília, as frestas entre o nosso mundo e o outro lado se escancaram. No interior do Brasil, o aviso é um só: cubra os espelhos, não assobie na estrada, e sob hipótese alguma, saia de casa após a meia-noite. Muitos dizem que é apenas superstição de avó, mas os relatos que chegaram ao canal esta semana provam que o medo tem fundamento. Hoje, eu trago 3 histórias reais enviadas por inscritos que ignoraram os avisos e descobriram, da pior maneira possível, que certas tradições existem para nos manter vivos. Prepare o seu fone de ouvido, apague as luzes e verifique se a sua porta está bem trancada. O que você vai ouvir agora não são apenas contos, são avisos de quem sobreviveu para contar. Bem-vindos ao Arquivos da Escuridão. Olá, meu nome é Carlos Eduardo, sou de Ouro Preto, Minas Gerais. O que vou contar aconteceu na Quaresma de 2018, e até hoje eu não consigo andar pelas ladeiras históricas da minha cidade depois das 11 da noite, mesmo fora dessa época. Eu sempre fui cético. Nasci e cresci no meio daquelas igrejas barrocas e histórias de fantasmas, e para mim era tudo turismo. Em 2018 eu estava na faculdade e trabalhava em um restaurante perto da Praça Tiradentes. Era uma quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da Quaresma. O restaurante fechou tarde, por volta de 1 da manhã. Eu morava em um pensionato no bairro Antônio Dias, e o caminho mais rápido era descendo uma ruela estreita e íngreme, mal iluminada pelos postes antigos. Estava uma névoa fina, típica daqui, que deixava as pedras sabão do calçamento escorregadias. O silêncio era absoluto. Na Quaresma parece que até os cachorros de rua ficam quietos. Eu estava na metade da descida quando ouvi um som. Não era um bicho nem passos comuns. Era um murmúrio uníssono baixo, grave, como se dezenas de pessoas estivessem rezando um terço em latim, mas em um ritmo muito lento, quase arrastado. Eu parei. O som vinha da direção da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que ficava logo abaixo. Pensei, alguma procissão da madrugada? Estranho não terem avisado. Curioso, continuei descendo, mais devagar. Quando cheguei na curva que dava visão para a frente da igreja, eu paralisei. Não era uma procissão comum. Havia uma fila de figuras vestindo túnicas brancas, compridas, com capuzes pontudos e algo que cobria o rosto inteiramente, parecidos com aqueles da procissão do fogaréu, mas sem os furos para os olhos. Eles andavam sem fazer barulho de passos nas pedras. Era como se flutuassem a poucos centímetros do chão. Cada um deles segurava uma vela grande e grossa. Mas a luz não era amarela. Era uma chama fraca, azulada, quase fria. O murmúrio ficava mais forte. Eu estava escondido atrás de um poste de ferro, tremendo da cabeça aos pés. Eu sabia que não devia estar ali. Minha avó sempre dizia: se vir a procissão das almas na Quaresma, Carlos, reze e não olhe, ou você se junta a eles. Eu achava bobagem. Agora eu rezava desesperadamente. Eles estavam passando a 30 metros de mim. O cheiro que vinha deles não era de cera ou incenso. Era um cheiro podre de terra molhada e mofo, como um túmulo recém-aberto. Foi quando o último da fila parou. Ele não se virou para mim instantaneamente. Ele parou de andar enquanto os outros continuaram, o murmúrio se afastando. Ele ficou ali de costas na neblina azulada. Meu coração parecia que ia rasgar meu peito. Eu não conseguia mover um músculo. Lentamente aquela figura encapuzada começou a girar o corpo na minha direção. Mas não foi um movimento natural. A túnica não se mexeu. Foi como se o corpo lá dentro estivesse quebrado e girasse sobre o próprio eixo. Ele estendeu a mão na minha direção.
Era uma mão esquelética amarelada, com a pele grudada no osso. Ele estava me oferecendo a vela dele. Uma voz que parecia vir de dentro da minha própria cabeça, rouca e seca, disse: "Segure. Sua vaga está guardada para o próximo ano." Eu não sei como, mas o terror me deu forças. Eu soltei um grito mudo. Virei e corri ladeira acima como nunca pensei ser possível. Eu não olhei para trás. Eu tropeçava, caía, me cortava nas pedras, mas levantava e continuava. Eu só parei quando cheguei na porta do pensionato, esmurrando a madeira até o dono abrir. Eu passei o resto da quaresma doente com uma febre alta que nenhum médico explicava. Hoje eu sei que tive sorte, mas o pior não foi o susto. O pior é que desde aquela noite, toda quarta-feira de cinzas, quando eu acordo eu encontro algo na minha mesinha de cabeceira. Não é uma vela inteira. É um pedaço de osso humano, perfeitamente talhado no formato de um toco de vela, com um pavio de cabelo queimado na ponta. E a cada ano o osso é maior. Acho que estão me esperando. Oi, pessoal do canal. Meu nome é Mariana Souza e eu sou de São Bento do Una, no agreste de Pernambuco. O que eu vou contar aconteceu no sítio do meu avô, seu Agenor, na quaresma de 2015. Meu avô era um homem da roça, criado na superstição. Ele criava porcos e galinhas. Na quaresma ele tinha regras rígidas. Ninguém comia carne vermelha na quarta ou sexta, ninguém falava palavrão. E o mais importante, ninguém chegava perto do chiqueiro depois das 6 da tarde, especialmente nas noites de lua cheia de março. Eu era adolescente de Recife e achava aquilo tudo bobagem de velho do interior. Eu estava passando as férias lá. Em 2015, a quaresma caiu pesada, com uma seca terrível e noites de um calor sufocante. Era uma sexta-feira santa. O silêncio no sítio era absoluto, um silêncio pesado, que parecia cobrar respeito. Meu avô já tinha se recolhido e me mandado fazer o mesmo, mas o calor no quarto era insuportável. Eu fiquei na varanda, no escuro, balançando na rede. Por volta das 2 da manhã, eu ouvi um barulho vindo da direção dos chiqueiros que ficavam no final do terreno, perto da mata. Não era o guincho normal de porco pedindo comida. Era um som de pânico. Os bichos estavam se batendo contra as cercas de madeira, gritando desesperados. Pensei que pudesse ser uma raposa ou um ladrão. Eu devia ter acordado meu avô, mas na minha arrogância adolescente, peguei a lanterna grande dele e resolvi ir ver o que era. Caminhei pelo caminho de terra rachada. A lua cheia iluminava tudo, deixando sombras compridas e deformadas nas árvores. Quanto mais eu me aproximava do chiqueiro, mais o barulho ficava aterrorizante. Os porcos guinchavam em um tom que eu nunca imaginei que um animal pudesse emitir. Pareciam gritos humanos de dor. Quando apontei a lanterna para o primeiro chiqueiro, a cena me gelou. Os porcos não estavam lutando contra um predador. Eles estavam todos amontoados no canto mais distante da cerca, tremendo, alguns já feridos de tanto se baterem. Eles estavam olhando para o centro do cercado. Eu virei a lanterna para lá. Havia algo agachado no meio da lama do chiqueiro. Não era um homem, e não era um animal que eu conhecesse. Era alto, magro, com uma pele cinzenta e peluda que parecia grudada nas costelas proeminentes. Tinha braços longos demais, terminando em mãos com unhas pretas e afiadas. A criatura estava de costas para mim, inclinada sobre o maior porco do meu avô, o Trovão, um reprodutor imenso. Eu estava paralisada. O cheiro de sangue e medo era insuportável. A criatura parou o que estava fazendo. Lentamente ela virou a cabeça para mim. A lanterna iluminou o rosto dela. Foi a pior coisa que já vi.
Não tinha nariz, apenas 2 fendas respirando ofegante. A boca era cheia de dentes afiados, tortos, sujos de sangue fresco. E os olhos eram grandes, redondos e brilhavam com uma luz vermelha doentia, sem pupila. Ela soltou um som que não era um guincho, nem um rosnado. Foi um riso seco, estalado, que parecia osso batendo em osso. Eu larguei a lanterna e corri. Corri como se minha alma dependesse disso, e dependia. Eu ouvia os cascos daquela coisa batendo no chão de terra atrás de mim, cada vez mais perto. Eu cheguei na varanda, me joguei para dentro de casa e tranquei a porta de madeira maciça. Eu fiquei encolhida na cozinha, chorando baixo, ouvindo algo arranhar a porta do lado de fora com força durante horas, arrancando lascas de madeira. No dia seguinte, meu avô acordou e me encontrou no chão. Ele olhou para a porta arranhada, olhou para mim e não disse uma palavra. Ele pegou o facão dele e foi para o chiqueiro. Eu fui atrás, trêmula. O chiqueiro estava em silêncio. Trovão, o porco reprodutor, estava morto no meio da lama. Seu corpo estava aberto, mas nenhum pedaço de carne tinha sido comido. A criatura não tinha ido lá para se alimentar. Dentro da caixa torácica aberta do animal, perfeitamente arrumados no sangue, havia 7 fetos de porco, natimortos, dispostos em um círculo perfeito. E no centro do círculo, amarrado com um tufo do cabelo loiro que eu tinha deixado no travesseiro naquela noite, estava o terço que meu avô me deu e que eu nunca usava. Na quaresma mariana, o demônio não come carne, disse meu avô sem me olhar. Ele vem para colher a promessa dos infiéis. Eu nunca mais dormi sem o terço no pescoço. E até hoje custo a acreditar no que aconteceu. Olá, amigos do canal. Meu nome é Roberto e sou de Lages, Santa Catarina. Isso aconteceu na quaresma de 2012, em uma dessas estradas de terras secundárias que cortam a Serra Catarinense. Eu trabalhava como caminhoneiro, mas naquela época eu estava com um carro pequeno, um Gol antigo, voltando de uma entrega de documentos em uma fazenda isolada. Era uma quinta-feira santa, por volta das 11h30 da noite. O rádio não pegava nada além de chiado. Eu conhecia aquela região, mas estava cansado e resolvi pegar um atalho que um local tinha me sugerido. Era uma estrada de chão batido, estreita, cercada por pinheiros altos e densos que bloqueavam a luz da lua. A neblina na serra é traiçoeira. Ela desceu de repente, tão grossa que eu mal conseguia ver 2 metros à frente do capô. Eu tive que reduzir a velocidade para quase parar. O silêncio da mata era sufocante. Foi quando eu ouvi o primeiro uivo. Eu criei cachorros a vida toda. Eu sei o som de um cão acuado, de um coiote, até de um lobo-guará. Mas aquilo não era natural. Era um uivo que começava baixo, grave, fazendo o vidro do carro vibrar, e subia para um grito agudo, quase humano, cheio de ódio e dor. Meu coração disparou. Eu apressei o passo do carro, mesmo sem enxergar direito. Andei mais alguns quilômetros em pânico quando vi algo na estrada à frente, iluminado pelos faróis fracos do carro. Era uma figura alta, de pé no meio da estrada de terra. Estava de costas para mim. Parecia um homem muito grande, vestindo roupas rasgadas, mas a postura era estranha, curvada para a frente. Eu pisei no freio, assustado. O carro derrapou no cascalho e parou a poucos metros da figura. Eu ia buzinar para pedir licença, quando a figura começou a mudar na minha frente. Não foi uma transformação mágica e rápida como nos filmes. Foi dolorosa, nojenta. Eu ouvi o som dos ossos dele quebrando e se refazendo em novos ângulos.
A coluna vertebral dele estalou com força, empurrando a carne para fora. As roupas dele rasgaram enquanto pelos pretos e grossos irrompiam da pele. A figura caiu de 4 no chão. As mãos se alongaram em patas maciças com garras que se cravaram na terra. A cabeça dele se esticou, o focinho se formando, as orelhas pontudas subindo. Era um lobisomem, óbvio. O cão da quaresma, como chamam os antigos por aqui. A maldição que pega o 7º filho homem que não foi batizado e que fica 7 vezes mais forte e sedento de sangue durante os 40 dias sagrados. Ele se virou para o carro. Os olhos dele brilhavam com um amarelo doentio no meio da neblina. Ele babava uma espuma preta. Soltou um rosnado que fez o motor do carro falhar. Eu, em pânico total, engatei a marcha ré e pisei fundo. O carro derrapou, mas começou a andar para trás. O lobisomem não correu atrás. Ele apenas ficou ali, parado, me assistindo fugir com aquele olhar de predador que sabe que a caça não tem para onde ir. Eu consegui dar ré até uma clareira, girei o carro e voltei pelo caminho que vim, ignorando a névoa, rezando para não bater nos pinheiros. Eu não parei até chegar no asfalto da BR-116. Eu passei o resto da quaresma em casa, com as janelas trancadas, pulando a cada barulho de vento. Quando a Páscoa passou, eu tentei me convencer de que tinha sido uma alucinação de cansaço. Mas 2 meses depois, eu precisei voltar para aquela região. Estava de dia, o céu estava limpo. Curioso, e me sentindo estúpido, resolvi procurar o tal atalho. Eu rodei horas pela estrada principal. Eu parei nos postos, perguntei para os locais, olhei no GPS, olhei até em mapas antigos de papel. Aquela estrada de terra, o atalho entre os pinheiros altos, simplesmente não existia no mapa. Nenhum morador local jamais tinha ouvido falar dela. Eu passei a noite de Quinta-feira Santa de 2012, dirigindo por uma estrada que foi aberta apenas para ele. E a pior parte não é saber que ele existe. A pior parte é saber que, se eu tivesse ficado parado naquela estrada fantasma por mais 1 minuto, provavelmente eu não teria voltado para casa. Esses foram os 3 relatos enviados por pessoas que juram ter vivido experiências sobrenaturais. Se você já passou por algo estranho, algo tenebroso, que te deixa apavorado, que te faz ter pesadelos à noite, ou algo que simplesmente não consegue explicar, envie sua história para o canal. Ela pode aparecer em um próximo vídeo. O e-mail está na descrição aqui embaixo.